Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Mas nós vamos antes orar. Oremos. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedimos que mais uma vez nos fales pela Tua palavra santa, que será aberta, será exposta, Senhor, para a Tua glória. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, os cânticos que já entoamos e tudo o que aqui fizemos, as nossas contribuições, que seja para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, e completamente aceitas por Ti, para a felicidade do Teu povo. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Leamos então a palavra de Deus em Lucas 13, do 1 ao 5, que diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero meditar hoje com os irmãos um pouco sobre uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus, que é a doutrina do arrependimento. O tema da nossa mensagem são as duas faces do arrependimento, porque quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que essa doutrina, ela de fato tem duas faces. Uma tem a ver com o arrependimento daquelas pessoas que ainda não se decidiram por Jesus Cristo, não são crentes no Senhor, e outra face do arrependimento é aquele que ocorre na vida de pessoas que já são crentes, mas que cometeram alguma coisa que desagrada a santidade de Deus e também precisam se arrepender. Então eu queria meditar um pouco com os irmãos sobre essa doutrina tão importante, a partir desse texto que nós vemos, e vemos o que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Na verdade, é um dos assuntos bastante falados na Bíblia, né? Por vários escritores da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Todos eles falam sobre esse assunto. É interessante ver também que é um assunto, apesar de muito falado, mas pouco conhecido. Então eu queria convidar você para, junto comigo, abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente meditar sobre um assunto que é muito importante na Bíblia, sobre o qual a Bíblia fala muito. Então vamos, a partir aqui desse texto, entender um pouco o que a palavra de Deus nos ensina sobre arrependimento. Se eu perguntar a você o que é arrependimento, o que você me diria? Mas antes de você dar qualquer resposta, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do assunto, para que nós tenhamos uma ideia correta sobre esse assunto. Amém? Vamos seguindo aqui o texto. Tem aqui dois fatos que Jesus cita, que Lucas cita, e que envolvem a pessoa de Jesus, que é a morte ou o assassinato de alguns galileus por Pilatos, enquanto eles sacrificavam no templo de Jerusalém. Quem eram esses galileus, em primeiro lugar? Esses galileus eram pessoas engajadas na luta contra Roma. Na época, a Judéia era uma mera província romana, mas os judeus nunca aceitaram o domínio romano, como de resto ninguém aceita domínio de ninguém sobre você. Né? A gente escuta muito falar sobre isso aí. Eu já escutei muitas pessoas dizerem: em mim ninguém manda. Não é verdade? Alguém manda em você? Fora sua esposa? E outras pessoas falam: eu não obedeço a ninguém. Quer dizer, ninguém manda em mim de qualquer forma, né? E então os judeus, como eu estava dizendo, nunca aceitaram o domínio de Roma sobre a Judéia. E eles sempre quiseram se libertar. E na Galiléia, região norte da Palestina, aconteceram muitas insurreições contra o domínio dos romanos. Esses que foram mortos aqui, sobre os quais se referiram a Jesus, eram esses insurretos. Eles
tramavam contra Roma, matavam soldados romanos, atacavam posições de Roma na Palestina e faziam um estrago violento. E esses especificamente aqui, que foram pegos por Pilatos, eram esses insurretos que vieram sacrificar em Jerusalém, e por ordem de Roma, Pilatos mandou segui-los desde Roma, desde a Galiléia até Jerusalém, e quando eles estavam sacrificando no templo, então Pilatos mandou soldados cercarem esses galileus e os trucidaram ali, e misturaram o sangue dessas pessoas com o sangue dos animais que eles sacrificavam. E foram fatos como esses que foram sempre se repetindo nessa história, que levou os judeus a se revoltarem como uma nação inteira contra o domínio dos romanos. E como os romanos eram muito mais fortes do que eles na época, Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu a nação de Israel, dispersou os judeus pelo mundo, e eles ficaram desde o ano 70 até 1948, quando declararam a independência do Estado de Israel, dispersos pelo mundo. Então os judeus ficam de 70 da nossa era até 1948 sem nação. Em 1948, no dia 5 de maio, eles proclamaram a independência dele, comandados por um judeu muito importante entre eles, claro, Davi Ben-Gurion. E a partir de então o Estado de Israel existe. Vocês acompanham sempre na TV muitas notícias do Estado de Israel. Bem, sobre esses galileus que morreram dessa forma, os judeus vieram perguntar a Jesus se eles eram mais pecadores que os outros, porque eles foram trucidados. Eles não só morreram, eles foram trucidados por Pilatos, através dos seus soldados. Então eles vieram perguntar para Jesus se eles eram mais pecadores que os outros, porque tinham sofrido tais coisas. Jesus falou, não. E Jesus repete aqui nesses dois versículos, no 3 e no 5, não, vos digo, antes se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. E um outro fato que se traz a Jesus nesse momento, foi uma torre de um aqueduto que tinha no sul de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, em Siloé. Aquela torre desabou quando pessoas estavam lá, e 18 pessoas também foram mortas com a queda daquela torre sobre elas. E os judeus vieram também perguntar para Jesus, aqueles judeus eram mais pecadores que os outros porque essa torre caiu sobre eles? Aí Jesus falou aqui no versículo 5, não vos digo, antes se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então as tragédias não têm necessariamente nada a ver com a condição pecaminosa de alguém, Todos são pecadores, todas as pessoas estão em débito para com Deus. Os judeus tinham esse negócio. Se alguém, por exemplo, era muito pobre, eles falavam que aquela pessoa era desgraçada de Deus, porque nem Deus ajudava ela. Então ela não tinha graça de Deus, e ela de alguma forma, ela ou seus antepassados tinham sofrido algum problema, e por isso eram tão desgraçadas daquele jeito. Se uma pessoa tem uma doença crônica, eles diziam a mesma coisa. Aliás, no capítulo 9 do Evangelho de João, versículos do 1 ao 3, tem aquele caso do cego, que diz assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, que eram judeus, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse assim? Aí Jesus também responde, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste. Veja só a visão humana e a visão de Deus sobre o mesmo fato. Para as pessoas, aquele homem nasceu cego por causa de algum pecado dele ou do seu pai. Para Jesus, não. Aquilo aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então eu queria pensar com os irmãos sobre esse assunto do arrependimento que Jesus repete aqui 2 vezes e que a Bíblia nos fala dele tanto. Essa teoria de tragédias não são fatores para medir o grau de pecados das pessoas. Domingo eu me referi ao tsunami, E muita gente pensava, aquela gente é muito mais pecadora do que nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que no carnaval teve menos pecado do que no Oriente? Vocês acham que esses problemas todos de corrupção é menos pecado do que os pecados que eles cometem lá? Vocês acham que os nossos pecadores são menos pecadores do que os pecadores de lá? Jesus disse, não é nada disso. O grande problema, na verdade, é que Jesus vai igualar todas as pessoas e ensinar que o problema de qualquer pecado, por brando que ele pareça ser, ele é algo que transgride a lei de Deus e ofende a santidade de Deus.
Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11, Tiago diz o seguinte: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se tu não cometes adultério, mas és homicida, foste feito transgressor da lei da mesma forma. Se o problema, e Paulo também falando sobre o problema do pecado, ele fala, a lei quem diz, não matarás, mas a lei também diz, não cobiçarás. Então, se eu não mato, mas cobiço, eu transgrido a lei do mesmo jeito, porque eu estou transgredindo a vontade de quem editou a lei. Não importa se o pecado pareça mais gravoso ou menos gravoso, é uma ofensa a quem editou a lei, e quem editou a lei moral foi Deus. Então, qualquer pecado é uma ofensa a Deus. Existem pecados socialmente mais gravosos, mas todos são pecados que ofendem em primeiro lugar a Deus. Então, qualquer pecado é uma ofensa a Deus. Quando você mente, e as pessoas mentem habitualmente, a gente fala o pecado da mentira como se fosse uma coisa de sua menos importância. Mas Jesus disse que todo mentiroso é filho do diabo. Se você pratica habitualmente a mentira, você tem que ter muito cuidado com isso. Jesus disse que o pecado, que o diabo é o pai da mentira. Então a gente fala a pessoa mente, parece coisa que não tem muita importância, mas a Bíblia dá muita importância a isso. Nós temos pecados que a gente enumera como sendo muito gravosos. Por exemplo, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Isso parece tudo. E os outros? Não são pecados? Quando você ilude alguém, ludibria alguém, quando você fala mal de alguém pelas costas, quando você é fuxiqueiro, é fofoqueiro, isso não é pecado? Não precisa matar, não precisa roubar. Você está transgredindo do mesmo jeito a lei de Deus. Então, o grande problema que Jesus vai mostrar aqui é que todas as pessoas são igualmente pecadoras diante de Deus. Não existe uma pessoa que não peque. A Bíblia diz que, de fato, não existe ninguém que não peque. O grande problema do ser humano, e eu já encontrei pessoas assim, eu já preguei no presídio, eu nunca encontrei um preso que não dissesse que não era pecador. Todos eles sabiam que eram pecadores. E muito pecadores, não é alguns. Tem uns que achavam que eram tão pecadores que não tem mais perdão para eles. Mas o grande problema da humanidade não é a pessoa não se achar pecadora. Ela se achar não pecadora. Você fala com alguém e fala, mas eu não tenho pecado. Jesus morreu pelos teus pecados, mas eu não tenho pecado. Como não tenho pecado? Eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai de família, eu trabalho direitinho, eu não mato, não roubo, não fumo, não jogo, não faço as coisas. Eu nem tenho vício. Que pecado que eu tenho? A gente vai ver aqui, porque essa doutrina do arrependimento é tão importante. Então, me acompanhe, por favor, e eu vou citar alguns textos da Palavra de Deus, para a gente entender porque essa mensagem é tão importante. Mas eu queria trazer aqui a nossa meditação, que a mensagem bíblica, especialmente no Novo Testamento, ela começa com a premissa do arrependimento. Por exemplo, quando João Batista começou a pregar, João Batista foi aquele precursor de Jesus. Foi João Batista que começou pregando dizendo que o Messias viria. E a mensagem de João Batista, no capítulo 3 de Mateus, versículo 1, a mensagem de João Batista diz assim, Mateus 3:1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou o ministério dele, em Mateus 4:17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Quando, no capítulo 2 de Atos, os apóstolos pregaram o Evangelho depois da descida do Espírito Santo, e os judeus que estavam lá ouvindo a palavra de Deus, eles perguntaram para os discípulos o que fazer. Em Atos 2, 37 e 38 diz: e ouvindo eles isto, aquela mensagem que é a disposição de Pedro sobre Jesus, o Messias e tal, e ouvindo eles isto, compungiram-se, doeu no seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
A doutrina do arrependimento, eu quis falar sobre ela hoje, porque normalmente a gente fala muito dela, mas a gente não entende muito, até porque a gente não procura na Bíblia os textos que nos falem sobre isso. Sim, o grande problema de se entender a doutrina do arrependimento é transferir ao ser humano o juízo do que é pecado. O que é pecado para você? Então, prega-se o seguinte: Jesus disse, arrependam-se. João disse, arrependam-se. Os apóstolos disseram, arrependam-se. A Bíblia diz, arrependa-se. Então, a gente diz para o pecador, arrependa-se. Aí o pecador pergunta, arrepender do quê? É dos seus pecados. E ele pergunta, de quais pecados? De quais pecados? Aqueles que a gente julga que é pecado. É isso que você vai dizer. Se você tem um pecado na sua vida, mas você não julga que ele é pecado, você não se arrepende dele. Então, esse nosso julgamento sobre o que é pecado e sobre o que eu devo me arrepender, é um julgamento errado. É um julgamento falho. Eu não sei exatamente sobre o que. Eu não sei exatamente o que é pecado. Aliás, tem até pecado que a gente gosta de praticar. E a gente não larga dele de jeito nenhum. Eu nunca vou confessar um pecado que eu gosto dele. Aquele pessoal da Petrobras tem um pecado que eles gostam. E eles só deixaram porque foram pegos. Mas eu duvido que eles deixem. Quando eles voltarem à atividade, eles vão continuar. Porque é um pecado que dá um lucro, né? Eles são corruptos de natureza. Eles não vão deixar disso. Nessa frase de Jesus, que nós lemos aqui, não vos digo antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Na verdade, Jesus está falando de um assunto muito mais profundo. Ele está falando sobre a ideia que a Bíblia nos chama, que a Bíblia chama, ou que a teologia chama, de pecado original. Lá no Salmo 51, no versículo 5, Davi disse uma frase bem interessante. Ele disse, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todas as pessoas são pecadoras por natureza. Nós herdamos a nossa natureza caída e decaída de Adão. Adão é o nosso primeiro pai. Adão e Eva, eles pecaram, foram os primeiros que pecaram. E nós herdamos de Adão, não a culpa de Adão, mas a natureza dele. E nós somos pecadores por natureza. Tudo que Adão era, nós somos. E isso nós transmitimos aos nossos descendentes. Então você é, em primeiro lugar, por que o homem peca? As pessoas têm uma ideia de que nós nos tornamos pecadores quando começamos a pecar. A Bíblia fala exatamente o contrário. Diz que nós pecamos porque somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores. Nós nascemos pecadores. Por isso nós vamos pecar. O ser humano nasce para pecar. Isso é tão grave que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? E todos não morrem. Então sobre todos pesa a sentença divina da morte, porque todos pecaram. E pecam. Ninguém se torna pecador. Você é um pecador. Eu também sou, tá? E a Bíblia vai nos falar disso em alguns trechos interessantes, que agora eu gostaria que você me acompanhasse nas leituras, para que você tenha na sua Bíblia, se alguém lhe perguntar, e anote aí, o que a Bíblia ensina sobre isso. Veja só, eu disse que nós nascemos em pecado, seguindo aqui o trecho da palavra de Deus. No Salmo 14, por exemplo, versículos 2 e 3, abra sua Bíblia. Salmo 14, 2 e 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 14, 2 e 3 diz assim: o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha a preocupação de Deus. Ele olhou desde os céus para ver se havia um ser humano que fosse bom. E na ótica de Deus, nenhum era, ou nenhum é. Lá em Romanos 3, veja aí comigo também. O apóstolo Paulo vai, por algumas frases, tanto do Salmo 14, quanto do Salmo 53 e outros salmos, para resumir o seguinte. Na Epístola aos Romanos, capítulos 1 e 2, no capítulo 1, Paulo vai falar, e parte do 2, vai falar do problema do gentio. No capítulo 2 até o capítulo 3, ele vai falar do problema do judeu. Então muita gente pensa que o indivíduo, porque é de Israel, é judeu, ele não tem pecado, ou ele está livre de
de todas as coisas. E Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos 3, do 9 ao 12. Pois que somos melhores, Paulo está falando com um judeu, porque ele era um judeu. Pois que somos melhores do que eles, fala de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, ele vai se referir ao Salmo 14 e ao Salmo 53. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, sequer. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, estou buscando Deus, estou buscando uma igreja. Você não vai achar. Você não vai achar, porque Deus vai te encontrar. Não é você quem vai encontrar Deus. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você sabe? Então Paulo está aqui fazendo uma digressão sobre a situação humana. Não tem nenhum justo. E por que não tem nenhum justo? No capítulo 7 de Romanos, abra aí, do 18 ao 20, ele vai começar a aumentar o grau de problema da raça humana. 7 do 18 ao 20 de Romanos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Eu até penso no bem, mas eu não consigo fazer. E ele continua dizendo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o quê? O pecado que habita em mim. De maneira que nós somos, por natureza, pecadores. E um pouco mais para frente, no capítulo 8 de Romanos, ele vai aumentar ainda o grau de dificuldade. Romanos 8, do 5 a 8, ele vai dizer: pois os que são segundo a carne, inclinam-se para quê? Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Veja o que Paulo está dizendo. Ele vai repetir alguns versículos, vai dizer que todos se extraviaram, todos fizeram inúteis. Depois vai falar que o problema do bem é o seguinte: eu não consigo realizar o bem, mesmo que eu ache que eu poderia, mesmo que eu ache que uma coisa é boa, eu fico fazendo mal, mesmo sem querer. E ele fala que o problema é que a minha carne, ou na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem nenhum. Isso não é tudo ainda. A Bíblia diz que até o pecador, quando faz o bem, desagrada a Deus. O problema do arrependimento vai ser esse, depois eu vou falar. O problema do arrependimento é esse, que nós dizemos que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. E eu perguntei: que pecados? Então você imagina todos os pecados que a gente conhece. Mas a Bíblia mostra que até quando nós fazemos o bem, sem estar na direção de Deus, desagradamos a Deus. Então, lá em Romanos também, 14, 23, a última parte do versículo, né, vai dizer que não há bem que nós façamos. O que diz aí? Tudo que não é de fé é o quê? Vamos repetir? Tudo que não é de fé é pecado. Então, quando eu faço bem, mas não por fé, eu estou pecando. Está vendo? Esse é o grande problema. E tem um outro problema que Jesus vai falar sobre a nossa condição humana. Está lá em João 12, 37 a 41. Muita gente acha que fazer a vontade de Deus é uma coisa do intelecto. E você vai ver que Jesus vai dizer que não é. É muito diferente. O homem natural, a Bíblia diz que não pode agradar a Deus. E olha em João 12, do 37 a 41, diz assim. Está falando de Jesus. Embora Jesus tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso que não podiam crer. Não poder crer é diferente de simplesmente não crer. Não pode. Você não pode crer. É igual você chegar numa loja de carro importado, você adora carros. Que bem, não. Quero comprar. Aí o rapaz olha para a sua cara, o vendedor: você vai pagar como? Você fala: não tenho como. Você quer, mas não pode. Jesus está dizendo aqui
Por isso não podiam crer. Crer não é coisa do intelecto. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e os curem. Estas coisas Isaías disse porque viu a glória de Jesus. Quer dizer, Jesus é tão glorioso, Ele é tão soberano, Ele é tão grande, que quando Ele se depõe diante da impiedade humana, Ele fala: você não vai crer em mim. Você não pode crer em mim. Gente, estou começando a complicar as coisas, mas depois eu explico, tá? Não fique desesperado, tem solução. Mas para desesperar um pouco mais, quando a Bíblia põe Deus olhando para nós, né? Desde os Salmos a gente vem vendo Deus olhando para nós e dá a opinião dele sobre nós. Para que o pecador responda por fé ao chamado de Deus, Deus vai realizar uma operação na vida dele. Se não é só coisa do intelecto, eu repito, eu quero que você entenda isso. Fé cristã não é coisa do intelecto, é um milagre de Deus. Se você abrir sua Bíblia em Efésios 2, veja só o que acontece. O Senhor se dirige a nós, o Senhor manda o seu Espírito a nós, o Espírito Santo vai nos convencer dos nossos pecados, mas veja o que vai acontecer na nossa vida. Não foi só porque você achou legal, não foi só porque você gostou. Eu quero até que você glorifique a Deus na sua vida, quando você lembrar que você foi salvo por Jesus Cristo. No capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 7, diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, como todos os demais, filhos da ira. Veja o grau de dificuldade que nós temos diante de Deus. A Bíblia vai dizer que não há quem busque a Deus, depois vai dizer que o problema, que a gente mesmo querendo realizar o bem não consegue. A Bíblia está dizendo que a gente na carne não pode agradar a Deus. E a Bíblia ainda diz aqui que não só o nosso problema da carne humana é grave diante de Deus, como também diz que nós, sem Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, preso por Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais ele diz: todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como todos os demais. Aí vai acontecer uma coisa, eu falei que tem solução, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que Ele nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, entre parênteses, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o que acontece para a gente ser salvo? Como é que se resolve o nosso problema? O Senhor vem a nós. Não somos nós que saímos procurando a Deus. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Deus nos busca. Quando Adão pecou no jardim do Éden, foi Deus que foi buscar Adão. Não foi Adão que foi buscar a Deus. Na verdade, Adão se escondia de Deus. Como todo pecador se esconde de Deus. Eu me escondi de Deus, você se escondeu de Deus, todo mundo se escondeu de Deus. Mas Deus tem um plano na nossa vida, daí então Ele nos buscou. E o que é que Ele fez? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Significa o quê? Significa, eu vou dar só uma ilustração, que tem gente que fala: não, nós não estamos mortos, nós estamos vivos, a gente está aqui falando, se comunicando, olhando para o outro, né? Mas diante de Deus está morto. Da mesma forma que Deus vê o salvo nas regiões celestiais, assentado nos lugares celestiais, Ele vê o ímpio no inferno, morto, acabado. Então o que é que Deus faz? Para que nós tenhamos salvação. A ilustração que eu dar é o seguinte: lá no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ressuscitou Lázaro, amém? O que Jesus falou na porta do sepulcro? Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chegou na porta do sepulcro e falou o quê? Lázaro, vem para fora. Isso foi o que ele falou para os discípulos, você está certo. Ele conversando com os discípulos, ele falou assim: o nosso amigo Lázaro dorme, eu vou despertá-lo. Aí os discípulos falaram: se ele dorme, está seguro, Senhor. Ele falou: não, ele morreu.
e eu vou lá resolver o problema dele. Então Jesus chega diante da porta do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Então, com o seu poder, Lázaro ressuscita e vem. Se Jesus tivesse chegado na porta do sepulcro e falasse para ele assim: Lázaro está morto. Se você crer, eu te ressuscito. O que teria acontecido? Por quê? Se eu chegar para o pecador e falar: olha, se você crer, você vai ser ressuscitado por Deus, não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o Espírito Santo vai atuar. Se o Espírito Santo atuar no coração daquele pecador, o Espírito Santo vai vivificá-lo, porque ele está morto. E a Bíblia diz: vai ressuscitá-lo. E ele vai ouvir a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo o convencerá de que ele é um pecador. E ele então irá a Cristo. Amém? Se o nosso problema era grave, Jesus resolveu completamente. Amém? A gente não tem o que fazer, a gente não pode fazer nada. Tem gente que fala: vou fazer, dá umas esmolas, né? Pega aquela moedinha de 5 centavos, passa no farol, nem olha na cara, abre um pouquinho o vidro do carro, né? Que está com ar ligado. Olha para o outro lado, espera que aquela mãozinha suja não toque no seu dedo limpo. Aí fala: estou fazendo boa obra. Gente, que besta. Você não está fazendo boa obra, você não está fazendo nada. E mesmo que você faça boa obra, ela não vai te salvar. Porque a salvação muda a nossa condição diante de Deus. A salvação não é um prêmio pelo que a gente faz ou deixa de fazer. É graça. Pela graça, sois salvos. E como é que Ele dá essa graça a nós? Através da ação dele mesmo. Deus idealizou a salvação antes dos tempos eternos e realizou em seu Filho. Deus o Pai idealizou, o Filho realizou e o Espírito Santo torna eficaz essa obra. A obra da salvação é uma obra da Trindade de Deus. Não é coisa do ser humano. Você não vai se salvar, mas Jesus te salva. Quando nós dizemos que Jesus salva, Jesus salva. Então, Ele nos vivifica, nos ressuscita, nos dá vida juntamente com Cristo, como disse um certo teólogo. Se Jesus morreu, você morreu. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então o teólogo diz o seguinte: se Jesus morreu, você morreu. Se Jesus ressuscitou, você ressuscitou. Se Jesus foi glorificado aos céus, você é glorificado aos céus. Esse texto que nós lemos em Efésios diz que Ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos deu assento nos céus. Ou seja, nos glorificou. Então, aos olhos de Deus, você não tem como perder sua salvação, porque ela não foi realizada por você. Ela foi realizada por Deus, portanto ela é perfeita. Como nada você fez para adquirir, você não pode fazer nada para perder. A salvação é algo tão perfeito e tão bonito, que eu quero que você me acompanhe ainda em outro texto aqui. A fé para a gente aceitar a Cristo não é a fé comum também, é a fé divina, é a fé que Ele dá. Aqui na própria Epístola aos Efésios que nós lemos, capítulo 2, versículo 8, que é um versículo extremamente conhecido de todos nós, que a gente não presta muita atenção na letra do versículo. O que é que diz? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é presente de Deus. Ele nos vivifica, nos ressuscita e nos dá fé para crer. Olha que coisa linda, irmãos. Veja que obra maravilhosa. E você pensa que é só isso? Ele também nos dá o arrependimento. Você não se arrepende porque quer. Você não se arrepende porque acha que cometeu tais ou quais pecados. Você se arrepende porque o Espírito Santo vai convencer você, pela ação de Deus, de que você é um pecador e que não faz outra coisa na vida senão pecar, mesmo quando faz o bem. Lá em 2 Timóteo, olha comigo que texto lindo. Paulo está exortando Timóteo, capítulo 2, do 24 ao 26, sobre como ser um bom pastor na igreja. E olha o que a palavra de Deus diz. 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança do quê? De que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam do laço do diabo,
por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Quem que dá o arrependimento? Deus. Só para não falar que eu não estou usando 3 textos para dizer a mesma coisa, que diz que não se pode formar doutrina sem pelo menos 3 textos da Bíblia, entendeu? Você pode ter algum ensino na Bíblia que não é uma doutrina exatamente, um ensino, mas uma doutrina ela tem que ter pelo menos 3 textos claros sobre o assunto. Então aqui em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, diz que Deus nos deu arrependimento, mas Romanos 2,14 diz a mesma coisa. Veja só, Romanos 2,4, perdão. Romanos 2,4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Quem leva você ao arrependimento? A benignidade e a misericórdia de Deus. Atos 11:18, quando Pedro volta para a igreja de Jerusalém, depois de ter entrado na casa dos gentios, que os judeus não aceitavam, e o Espírito Santo veio sobre os gentios, como veio sobre os judeus, como vem sobre qualquer pessoa que é salva. Atos 11:18, quando Pedro vai se explicar para a igreja de Jerusalém, e ele dá suas explicações, e a igreja de Jerusalém termina com as seguintes palavras: ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Eu fico encantado quando eu leio essas coisas, porque eu percebo uma coisa: eu não sou merecedor de nada disso. Você é? Eu fico encantado com Deus. Ele olha para mim, pecador, incapaz de ser salvo, incapaz sequer de buscá-lo, incapaz de conhecê-lo até. Ele olha para mim com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, me chama e me salva. Aí eu não tenho fé, ele me dá fé. Aí eu não sei como me arrepender, ele me concede o arrependimento. Por isso que o escritor aos Hebreus chama essa salvação de tão grande salvação, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Salvação é coisa de Deus. Amém? Então nós podemos definir o arrependimento da seguinte forma. Só falando um pouco sobre isso ainda, eu já escutei muitas pessoas dizendo que arrependimento é meia volta. Não é. Meia volta de onde? Você estava caminhando e volta. Eu já ouvi um pregador dizendo que arrependimento é uma guinada de 360 graus. 360 graus é a medida da circunferência, né? É isso? É? 360 graus. Vou por aqui o 360 aqui no topo. Você 360. Você chega aonde? Então também não é isso, né? Você saiu do lugar e voltou para o mesmo. Arrependimento é o seguinte. E até alguns livros de teologia, eles têm uma certa dificuldade de definir essa ideia de arrependimento bíblico. Arrependimento bíblico para a salvação é a convicção produzida no coração humano pelo Espírito Santo de que o ser humano sem Cristo não faz outra coisa senão pecar, e até quando faz o bem. O ser humano peca de todas as formas. O Espírito Santo produz no coração dele esse reconhecimento, esse arrependimento, ele vai a Cristo e é salvo. Nós nunca conseguiríamos a nossa salvação. Muito bem. E no Antigo Testamento também nós encontramos os profetas falando muito sobre arrependimento. Mas essa ideia de arrependimento que nós falamos aqui até agora é a ideia do indivíduo que não tem Cristo. Ele é convencido pelo Espírito Santo, é levado a Deus e se torna salvo. O Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Daí então você passa a ter 2 naturezas dentro de você. A natureza divina, recebida pela presença do Espírito Santo, e a sua natureza humana. Se você se tornou crente, você vai deixar de pecar? Você nunca mais vai pecar na sua vida? Você é crente, você não peca? Como disse Jesus lá para aquele pessoal da mulher samaritana, né? Aquele que está sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra, né? Então, irmãos, esse é um outro grave problema, que eu vou falar de uma forma bem resumida. Mas depois que nós somos salvos por Jesus Cristo, nós continuamos seres humanos. E ser humano faz coisa comum de ser humano. Ou não faz? Quantas vezes você já não fez alguma coisa e falou: meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu acho que a gente não conhece nem a gente mesmo.
Você faz a besteira e pergunta como é que eu fui fazer um negócio desse. Não é verdade? Como é que eu fui falar isso? Como é que eu fui tomar uma atitude dessas? Mas tomou, porque você é um ser humano. E a Bíblia não exige de você uma conduta super-humana. A Bíblia sabe que você é humano. Então, da mesma forma que o Espírito Santo convence o pecador de que ele precisa de um Salvador, ele nos convence também, a nós os crentes, quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Então você encontra, especialmente nos profetas e em outros lugares da Bíblia, os profetas chamando o povo de Deus ao arrependimento. Pessoas que já eram filhas de Deus, pessoas que já eram convertidas, mas tinham feito coisas que desagradavam a Deus. Lá no Apocalipse, por exemplo, capítulo 2, versículo 5, o Senhor, naquelas cartas que manda às igrejas do Apocalipse, na igreja de Éfeso, nos 4 primeiros versículos, tem elogios à igreja. Mas depois o Senhor diz, olha, mas você deixou o seu primeiro amor. Portanto, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, Deus chama uma igreja inteira ao arrependimento. Porque é uma igreja que era boa, mas tinha deixado de amar a Jesus Cristo acima de tudo. Então, o crente comete certas coisas. E em Hebreus 3, já estou terminando, do 12 ao 15, diz assim, vede, irmãos, Hebreus 3, do 12 ao 15. Vede, irmãos, que nunca se acha em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente a nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Esse é um texto que os salmos citam, quando o povo de Israel pecou no deserto. E o salmista disse, hoje ouvirdes a sua voz. O escritor aos Hebreus repete a mesma fraseologia aqui, para dizer isso para a igreja. Às vezes a gente usa esse texto aqui para pregar pecadores. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não é para o pecador, é para o crente isso aqui. Foi escrito para a igreja, foi escrito para Israel, povo de Deus. O pecador não tem como endurecer o coração quando a graça de Deus vem a ele. Não tem. Eu duvido alguém que foi tocado pela graça de Deus resistir. Eu duvido. A graça de Deus é aquilo que te dá sentido à vida. A graça de Deus faz você chorar. A graça de Deus faz você se entregar completamente a Ele. Não há como resistir. Ou seja, é o achado da vida. Mas o crente resiste. Isso que é um problema. O crente ouve a palavra de Deus e às vezes faz coisas que desagradam a Deus. E o Espírito Santo, da mesma forma que convence o pecador sem Cristo de que ele precisa do Salvador, ele continua convencendo os crentes de que você fez algo que não agrada a Deus. Então, o que a Bíblia diz para a gente fazer? Confessar. Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E o pecado não confessado é algo muito grave na vida do cristão, porque isso pode, segundo está escrito em 1 Timóteo 4:2, cauterizar a nossa consciência. E em 1 aos Tessalonicenses 5:19, a ação do Espírito pode ser extinta. Ele deixa de falar com você. E a sua vida fica infrutífera, fica murcha, fica sem vida, fica uma vida cristã que não vale a pena. Então o Espírito Santo continua falando conosco. Eu acho interessante que Tiago 4:5 diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Você faz alguma coisa que desagrada a ele, ele chega, não ciúmes doentio, mas aquele ciúmes cuidadoso, e nos convence que nós devemos confessar os nossos pecados. Amém? Amém, irmão? Amém. Existe alguma coisa na sua vida que está desagradando a Deus? O Espírito Santo ainda fala com você? Ou sua consciência está cauterizada? Tem aqueles pecados que você usualmente comete e continua cometendo, e não causa mais dor no coração? Você não ouve mais a voz do Espírito dizer para você, para com isso, meu filho. Modifica. Pense nisso. Não deixe a sua consciência ficar cauterizada e não extinga a ação do Espírito na sua vida.
porque senão você perde muito da vida cristã. Concluindo, quero dizer o seguinte: essas duas faces do arrependimento que a Bíblia fala, eu só quis ressaltar sobre isso, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Eu tenho, assim, uma ideia de que grande parte de nós não temos muita noção sobre o que é de fato o arrependimento que a Bíblia fala. Então, arrependimento para a salvação, arrependimento produzido pelo Espírito Santo na vida do pecador sem Cristo, para convencê-lo de que ele é pecador e que ele só peca e não faz outra coisa, mesmo quando faz o bem. E a ação do Espírito Santo também na vida do crente, quando nos convence, nos traz de volta a comunhão com o Pai, quando nós erramos, quando nós pecamos, fazemos coisas que desagradam a Deus. Portanto, ficam para nós essas lições da Santa Palavra de Deus, e que o Senhor ilumine os nossos corações e nos faça andar na sua luz, entender a sua palavra, praticá-la, vivê-la, estudá-la. O grande achado da vida do crente é conhecer a palavra de Deus. E à medida que você conhece todas as doutrinas bíblicas, você tem como mais falar melhor delas para as pessoas que te procuram, como também vivê-las. E outra, você também não vai viver de jargões evangélicos. Você vai viver da teologia bíblica, da palavra de Deus, para a glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus conceda a oportunidade de você, se ainda não tem Cristo no coração, entregar seu coração a Ele. Se o Espírito Santo fala com você, e se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue, faça isso. Reconheça o que Ele está dizendo para você. Você é um pecador ou pecadora e precisa desesperadamente de um Salvador para perdão dos seus pecados. Se você já é crente, o Espírito Santo te fala de coisas na sua vida que desagradam a Deus, eu quero dizer para você que o céu é feito por santos do Cordeiro. Qualquer pecado é ofensa a Deus. E se existe alguma coisa na sua vida que desagrada a Deus, confesse isso rapidamente a Ele. Não deixe que pecados tomem conta da sua vida, mas a santidade e a presença de Deus sejam presentes no seu viver. Amém?